e a Manu já vem de um currículo reformulado, nós já estamos aí na terceira reformulação curricular. Então, quando nós estamos construindo esse projeto pedagógico e estamos, né, no vai e vem, no diálogo com o MEC, para autorização, né, e o reconhecimento desse curso, nós recebemos visitas, né, visitas muito frutíferas, muito boas, né, das comissões que avaliavam os cursos, e que nos sacudiram de uma maneira que a gente não estava esperando, mas foi determinante, né, nos sacudiram enquanto comissão aqui. Que eles disseram que, vem cá, vocês estão construindo o curso, esse é o primeiro curso no Amazonas, numa região da qual nós não sabemos nada, né? A psicologia brasileira não tem produção, né, reconhecida. Existiam saberes psicológicos ou que dialogavam, né? Saberes no campo da pedagogia, da antropologia, saberes que vêm do campo mesmo da cultura, da literatura, mas não dentro da psicologia, né? Saberes psicológicos, assim, né, intitulados, produzidos nessa região. Vocês vão fazer um curso de psicologia aqui, e esse currículo é a mesma coisa que fazer um curso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Então a comissão nos questionou sobre isso, assim, e o que tem de diferente, o que esse curso aqui vai poder trazer, lançar novas luzes sobre a ciência psicológica, né? E a própria comissão nos fez pensar que naquela nossa trajetória como docente, nós já lidávamos com muitos aspectos assim de desconfiança da nossa formação. Nós já tínhamos questões, por exemplo, não sei se todo mundo aqui é psicóloga, né, ou familiar com algumas das ferramentas que nós utilizamos em psicologia. Mas um dos instrumentos, né, de avaliação psicológica, né, um teste gráfico muito expressivo, gráfico muito conhecido, que é o HTP, que é Casa, Árvore, Pessoa, né, House, Tree, Person, quando ele era utilizado pelos nossos alunos, né, e nas nossas práticas profissionais, que na verdade a gente ainda não tinha os alunos de psicologia, mas nas nossas práticas profissionais a gente começava a ver, né, e orientações, etc., até em outros cursos, que em alguns contextos o desenho, por exemplo, da canoa sempre aparecia no desenho da casa, árvore e pessoa. E tinha uma certa prevalência, uma certa importância, né, uma centralidade o desenho da canoa, com determinadas populações que a gente tinha acesso e contato. Inclusive, uma colega nossa dizia assim: olha, acho que a gente devia mudar o nome do teste para casa, árvore, pessoa, canoa. Né? E isso eram alguns indícios de que a gente percebia que tem elementos do nosso modo de subjetivação que não cabiam dentro de estruturas e lógicas que nos eram apresentadas dentro dessa perspectiva universalizante, né, que as ciências em geral, não só a ciência psicológica, propõem, apresentam, né, e até colocam como grades, né? Nós transitamos do ponto de vista teórico, metodológico, né? Epistemológico, ontológico, a gente só pode circular dentro de algumas grades quando a gente fala do campo da ciência. Então, a gente já tinha essa reflexão, mas precisou uma comissão dizer assim, olha, vocês têm que olhar para o que está acontecendo aqui, a gente até meio que espera de vocês, né, que essa psicologia possa se renovar. Isso, gente, era final do século XX, né, ano mais ou menos 1994, e a psicologia já no Brasil inteiro estava passando por um processo de reflexão, né, de contextualização das suas práticas, né, uma perspectiva mais crítica, mudança, né, do currículo mínimo para diretrizes curriculares que dialogassem mais com essa realidade, né, movimentos na própria América Latina que falavam sobre uma questão de um resgate da historicidade dos povos latino-americanos, né, que já problematizavam muito essa questão dessas relações dos poderes, não utilizando ainda o formato da reflexão, né, como reflexões ou um movimento decolonial, ainda não configurava isso daí, mais no início do século XXI que começa a aparecer. Então, eu diria que esse foi o primeiro momento que me conecta com a questão que me leva a pensar assim, uma psicologia indígena existe, não existe, o que acontece? E aí logo, eu até já coloquei isso, né, essas reflexões decoloniais no campo da psicologia passaram a fazer parte, né, que ainda não recebi esse nome decolonial, mas isso passou a fazer parte, assim, com até
coluna, né, assim, uma espinha dorsal dentro do laboratório que eu coordeno, que é um laboratório de intervenção social e desenvolvimento comunitário, no qual nós trabalhamos muito com populações tradicionais, no contexto amazônico, né? Muito mais até no contexto urbano, eu sempre coloco isso pela minha própria limitação, né, de movimentos e de focos também, mas eu, dentro do laboratório, me concentrei muito mais nas populações urbanas, né, da multiculturalidade presente no contexto urbano. E aí, já no século XXI, já passando bastante tempo, já algumas produções, né, realizadas, nós tivemos um encontro, eu e esses dois autores, o professor Ronaldo e o professor Marcelo Tramontano, nós nos reunimos enquanto equipe num projeto chamado Frontier Zone, né, Zonas de Fronteira, um projeto coordenado e custeado por uma universidade da Alemanha, né, que produz audiovisual, que é algo que o nosso texto vai falar, como uma proposta metodológica, né, produz, através dessa linguagem do audiovisual, os tensionamentos em contextos urbanos, né, nos territórios, né, mas predominantemente também no contexto urbano. O professor Marcelo Tramontano, ele é um professor do campo da arquitetura e urbanismo, e discute essa questão da complexidade, de epistemicídio, uma discussão bem crítica dentro da perspectiva decolonial. E aí esse grupo vem, a gente concorda em fazer esse workshop das zonas de fronteira aqui em Manaus, e vem pessoas, né, de vários lugares, principalmente assim, Europa e no Brasil, de vários lugares do Brasil, de formação diversa, né, são alunos de formação diversa, e a gente realiza esse workshop em língua inglesa, né, para poder ter uma língua que unificasse aí, um workshop que era acadêmico, ele acontece dentro da academia com pessoas que estavam fazendo mestrado, doutorado, etc., e pesquisadores. Mas nós fomos produzir, né, na verdade, o workshop, nós não produzíamos um documentário, as pessoas que se inscreveram produziam imagens, né, documentais, para estabelecer uma linguagem, para estabelecer um diálogo nessas zonas de fronteira. Esse era o objetivo do Frontier Zone. E um dos lugares mais marcantes, assim, foi bem central nesse nosso workshop, foi a visita, né, ou a permanência que nós tivemos num bairro pluriétnico aqui em Manaus, chamado Parque das Tribos, né, onde nós temos mais de 20, né, etnias que residem ali naquela localidade. Ele fica na região do Tarumã. À época, quem estava na liderança desse lugar era uma cacica chamada Lutana, e nós tivemos todo um processo, né, pela nossa própria metodologia, né, de perguntar se eles sentiam a vontade, se tinham desejo de estabelecer esse diálogo com a gente, que a gente produzisse esse trabalho conjuntamente. Então, esse foi um contato muito intenso, ainda que eu já tivesse tido outros trabalhos anteriores, né, com comunidades indígenas, publicações também, dentro da perspectiva indígena, mas esse foi o encontro que culminou na discussão entre a minha pessoa e os dois colaboradores desse artigo, né, os outros autores desse artigo. Porque a partir daí, nós passamos a pensar muito mais, né, com muito mais intensidade, o nosso papel, né, enquanto instância acadêmica, né, científica, e os métodos que a gente utiliza nesses diálogos interculturais, esses diálogos que ocorrem, que eles sempre são atravessados pelas relações de poder, pela própria instituição, né, de onde nós partimos, pelas relações de poder e os processos, os fortes processos, né, que persistem, né, da colonialidade, do poder e do saber. Então, nós passamos a refletir muito mais criticamente sobre isso. Os diálogos sobre bem viver com membros das comunidades, né, de comunidades indígenas diversas. A partir daí, também eu tive um artigo que foi com coautoria com uma pesquisadora indígena da etnia Baniwa, falando sobre territórios e sobre a urbanidade, né, assim, modos urbanos de produzir a vida, a existência, e aí
tive Valéria Banilva, que foi a autora com quem eu trabalhei, e aí discutindo mais questões do bem viver. Então, nós recebemos um convite para participar, né, para submeter uma proposta de artigo na revista em que nós publicamos. Esse artigo que vocês, né, que a gente está discutindo agora, do Psicologia Indígena, a temática era essa, então nós propusemos, que desde o início, o termo psicologia indígena, tá? Então agora eu entro, pode passar o slide, por favor? Raísca. Então eu entro mais para falar aqui como é que esse artigo está estruturado e o que a gente resolveu com toda essa história, né, minha e também dos meus colegas, né, doutores, como é que a gente enxergou, porque a chamada, né, para esse artigo era de discutir esse lugar, né, esse novo campo, a psicologia indígena, está surgindo, então são vários artigos, vários autores que submeteram seus artigos, e a gente envia o nosso, mas já desde o início, assim, dizendo, nossa, falar em psicologia indígena dá um pouco de... A gente precisa pensar mais, dá um certo desconforto, né? Desconforto no sentido do quê? O que a gente está falando ou criando, ou talvez até no nosso próprio lugar, né, da universidade, desse lugar que tem uma importância, né, central no projeto, né, do colonizador, né, de estar instituindo novos lugares e saberes. Então, a gente está criando uma nova especialidade dentro da psicologia. Que junção é essa? Que relação é essa que junta esses dois campos, né? Da psicologia, que é uma ciência, e o indígena, né, que vai dizer respeito a modos de vida, né, a populações tradicionais, modos de existência. Então, que adjetivação é essa? É uma adjetivação que está dando a uma pedacinho da ciência psicológica. Então, começamos a nos questionar muito isso, né, até no sentido, nós vamos estar legitimando outras formas de saber. O que a gente pensa sobre isso? Então, o artigo, uma grande parte do artigo, e é onde eu me situo mais enquanto autora, né, carregando um pouco mais essa discussão, é justamente de pensar que essa relação psicologia indígena começa já com uma relação paradoxal. É um paradoxo aí que se instaura. Por que se instaura? Então, eu trago essa discussão aqui, né, nos aspectos destacados no trabalho, para falar para vocês, quando vocês forem ler o artigo, ou já leram, né, e agora pensar mais ou menos assim, a autora pensou nisso, embora eu tenha pensado em outra coisa, enfim, né, e para vocês verem aqui o que foi destacado mais. Primeiro, destacar que é uma relação paradoxal e não confortável. Tá? Então, que paradoxo que a gente identifica aí? Eu vou chamar de PI, né, Psicologia Indígena. A gente vai problematizar o campo, né, a ciência, né, a ciência como um todo, todas as ciências, né, e, portanto, a psicologia dentro da ciência, né, é uma marca da modernidade, é um projeto da modernidade. Né? E a modernidade, se a gente for ler, né, autores, né, como Henrique Dussel e outros que vão falar de transmodernidade, mas a modernidade enquanto era, né, enquanto um período que é determinado pela história, ele faz sentido, ele foi construído ou reconhecido como um período histórico de uma determinada cultura, de determinado lugar e modo de organização de vida. E ele diz respeito ao Ocidente, né, europeu, né, então a uma forma do norte, né, do Ocidente, dizer assim, olha, nós não éramos modernos e agora somos modernos, e com a modernidade a gente tem o seguinte propósito, o seguinte projeto, né, de civilização, um projeto civilizatório que nasce aí com a modernidade. Essa modernidade, outros povos, né, povos tradicionais, não sei assim, mas né, se fosse perguntar assim, olha, vocês sentiram que a gente passou, né, de um período anterior para a modernidade, né? Eles dizem, que é isso? Isso não faz sentido para a gente, porque os nossos modos de vida não têm esses demarcadores que estão sendo referidos a partir desse projeto, né, que é um projeto colonizador. Então, a gente começa problematizando que a ciência é o grande trunfo do projeto colonizador, da modernidade, o projeto da modernidade. Né? Então, modernidade e colonialidade são um par teórico indissolúvel. Então, não dá para falar de colonialidade sem dizer assim, isso aqui é um projeto da modernidade. E não dá para falar da modernidade sem dizer assim, a colonialidade está atrelada a isso. Por quê? Porque é através dos modos de
negar, né, a existência e os modos de existir de outros povos e de outras culturas que se impõem o projeto da modernidade. O projeto da modernidade, inclusive, né, não olha a si próprio, né, pensando assim em termos de Europa, tipo assim, nós antes éramos atrasados. Não, primeiro que se invocam assim, nós somos, né, nós estamos percebendo os grandes avanços que a nossa cultura, né, e a nossa raça, né, produz, né, em termos assim, somos muito avançados. Olha que coisa incrível que estamos fazendo. Olha, revoluções industriais, olha as conquistas territoriais, né, a partir das nossas técnicas, né, de navegação. Olha como nós conseguimos dominar outros povos. Olha como conseguimos extrair, né, as riquezas, enfim, né, desses lugares onde esses povos primitivos, né, nem sabem o que fazer. Tá? Então, esses chamados povos primitivos, né, eles foram encontrados, né, eles foram invadidos, vamos colocar assim, né, mas esse encontro entre esses povos assim chamados primitivos, né, e os colonizadores, esse encontro acontece, né, na perspectiva do colonizador, né, não desses povos, né, mas acontece na perspectiva deles a partir do momento em que eles têm uma tecnologia suficiente para ir lá encontrar e classificar os modos de vida desses povos. Então vejam que a ciência, que é um dispositivo classificatório, né, descritivo, então a gente vai ter toda a produção científica desde a época, né, dessas invasões e colonizações, né, dizendo e narrando quem é esse outro. E esse outro sempre colocado numa situação de inferioridade, né, de insuficiência. E esse colonizador sendo visto como aquele que resgata, né, e que traz o avanço, né, e tira o outro da condição de primitivo. Tá? Então é uma relação completamente assimétrica. E essa relação, a gente precisa pensar que essa relação ela está no fundamento da ciência, né? Da ciência, enquanto essa construção que a gente conhece, né? Da construção que domina o modelo, inclusive universitário acadêmico, tá? Não que todo o conhecimento gerado, né? Até porque a gente não tem conhecimento somente ocidental, nós temos conhecimento não ocidental, inclusive bem anterior desse marco histórico, né, da modernidade. Não é que todo conhecimento, né, realiza esse movimento que eu acabei de colocar para vocês, mas a ciência que nós conhecemos, né, que é um modelo hegemônico de ciência que deriva desse projeto da modernidade, ele é colonial, ele é colonizador. Na sua essência, ele é colonizador. E não só isso, né? Então, não só colonizador, mas ele também segue toda uma perspectiva, né? Eu gosto muito de um autor, que é o Luiz Alberto Oliveira, que ele chama o René Descartes de parteiro do Ocidente moderno, né? Então, a perspectiva é cartesiana. Então, vamos colocar que a nossa ciência ela é fundamentada nos princípios cartesianos, ou seja, da fragmentação, da segmentação, da separação, da atomização, enfim, esse modelo de ciência que a gente conhece, aí vamos lá, por que o grande desconforto quando eu falo assim, psicologia indígena? Porque está juntando uma ciência que foi construída dentro desse bojo, nessa perspectiva, né? Está juntando essa ciência com um modo de ser, viver, pensar e construir um saber sobre o mundo que é avesso, né, é inverso à perspectiva cartesiana de fragmentação. Né? A cosmologia, né, que embasa os modos de vida das diversas etnias, né, indígenas e de outros grupos também não indígenas. A gente está falando também, né, de populações tradicionais do continente africano e outros que também têm cosmologias, né, integrativas, sistêmicas, etc. Ela é oposta à perspectiva da ciência. Então, pensar, né, assim, psicologia indígena, opa, psicologia indígena, porque a psicologia, vamos supor aqui, né, e aí no texto tem uma fala assim, olha, será que psicologia indígena, algumas pessoas vão entender que a psicologia indígena é uma apropriação, a psicologia enquanto ciência vai lá e se apropria dos saberes indígenas, ou então abre um espaço e diz assim, olha, a gente entende também a sua forma de explicar, por exemplo, o delírio e a loucura, então entra aqui que a gente abre, né,
assim, a nossa asa, e você pode ficar aqui embaixo da nossa asa, e a gente reconhece isso enquanto ciência. Será que é isso, né, que vai ser chamado de psicologia indígena? Então, aqui nesse ponto que é psicologia indígena, no texto discutindo, né, que não se trata dessa apropriação. Se a gente vai falar de uma psicologia indígena, ou dessa aproximação, ou vamos tensionar esses dois termos e ver o que acontece junto, e aí no texto a gente começa a dizer assim, olha, poderia ser a resultante de um movimento reflexivo que leva ao questionamento dos pressupostos ontológicos e epistêmicos, em que se faz necessária a ruptura com o modelo tradicional da ciência psicológica. Então, vejam bem, o que a gente começa no texto a dizer, que a gente acha muito mais. Se for falar de psicologia indígena, trazer isso e constituir um campo, que é assim, né, até no texto vocês vão ver que a gente usa aspas, muitas vezes falar assim, psicologia indígena. Que não é assim, é uma nova especialidade, um novo campo da psicologia, a psicologia ou então a psicologia que atende, o que entende os povos indígenas. Não é isso, né? E aí a gente prossegue dizendo que o que a gente vai chamar de psicologia indígena exige entendermos se o termo em questão define um novo campo, é isso mesmo? Define um novo campo? Somos contrários, tá? Ou é um reconhecimento de saberes ancestrais não coloniais, é reconhecer esses saberes, mas tá, o fato de reconhecer por si só, ele é suficiente para dizer assim, agora a gente tem uma psicologia indígena, né? E a própria persistência de dizer assim, é psicologia, né? Enfim. Então, a mediação, aí o texto vai falar, porque o título do artigo, né, que vocês, retomando aqui o título para vocês terem bem assim em mente por que essas divisões aí que eu destaquei. A gente vai falar assim, psicologia indígena, vírgula, ou, olha só, que a gente já está colocando aí, né? Não é bem assim, vamos problematizar, né? Ou a construção de um locus de mediação. Então, a gente parte para essa ideia de que a gente faz esse deslocamento, deslizamento, né? Está se falando de psicologia indígena? Sim, a gente também quer entrar nessa discussão, mas a gente vai trazer alguns lampejos, algumas ideias aí para pensar essa relação. Também ninguém está dizendo assim, é a nossa definição de psicologia indígena que deve prevalecer, né? Não é isso que nós três, enquanto autores, propusemos. Então, tem muita gente pensando aí esse campo, mas nós propusemos, né? Colocar assim, olha, para a gente entende isso enquanto um locus, local, né, de mediação, tá? Então, por que a gente coloca isso? Então, eu coloquei também, o que a gente vai entender por mediação? Tá? A gente vai usar, eu resgato, né, e trago aí para contribuição dentro do texto, autores, o Snitman, que é um autor do socioconstrucionismo, né, o construcionismo social, que é uma perspectiva, né, teórica dentro da psicologia. Então, está dentro da ciência. Eu não saio do lugar de ciência, é importante dizer isso. Eu sou uma pessoa do campo da ciência com toda essa marca, né, que faz a crítica da ciência pelo lado de dentro, mas me reconheço assim, eu estou na academia, estou dentro dessa instituição, né, fazendo e utilizando minhas ferramentas do pensar, né, de elaboração, para construir um saber sobre isso, né? Então, eu uso essa abordagem, né, e falo da mediação como uma ação dialógica que assume a existência de um conflito entre campos ou agentes. Então, a gente usa isso, né, locus de mediação, porque a gente vai entender assim, tem uma tensão, tem um conflito entre ciência, né, no caso ciência psicológica, mais especificamente, e a questão indígena, o ser indígena, os modos de existência indígenas, tá? Então, por isso a gente vai fazer, tem uma mediação. A gente pensa, então, que juntar isso é construir um lugar de mediação, tá? Pode passar, por favor, Raísca? Para o outro slide? Tá. Então, a relação, e aí, por que é um lugar de conflito, né? Então, a relação entre os saberes ocidentais e os saberes dos povos tradicionais da América Latina é marcada por conflito. Não vou nem me deter muito tempo aqui, não, né? Eu acredito que vocês, como interessadas, estudiosas nas questões tanto latino-americanas quanto a questão decolonial, a discussão decolonial, vocês sabem isso, né? Dos processos de violência, o conflito, dos apagamentos, né? Do epistemicídio, enfim,
são relações marcadas por conflito, tá aí, né? O conceito que a gente usa para mediação do Schnittmann é um conceito que diz assim, ó, mediação é uma ferramenta que a gente usa quando tem conflito, né? E aí vamos dizer para quê, né? Para apaziguar esse conflito, para anular, não é exatamente isso, tá bom? E continuando o texto, né, vai ser destacado também que uma vez que o giro decolonial é também resposta, aliás, né, o giro decolonial é também resposta ao epistemicídio imposto às culturas ameríndias. Tá? Então, a gente também parte de uma perspectiva, que eu diria assim, anticolonial, né? Além da discussão decolonial, é o anticolonial, que é uma postura um pouco mais ativista, né? Então, dizer assim, ó, utilizar, né, autores, pensamentos e fazer reflexões na perspectiva decolonial é também avançar para ações, né, ou um ativismo anticolonial, né? Então, uma resposta a esse epistemicídio, ao apagamento e à morte dos saberes que não são produzidos dentro do eixo da cientificidade. Então, vejam bem, aí volta aquela discussão. Se a gente vai dizer assim, olha, agora esse saber ele é válido porque é uma psicologia indígena, é um epistemicídio disfarçado na nossa forma de pensar, né? Por quê? Porque eu estou dizendo assim, enquanto não se torna reconhecido enquanto uma psicologia, ou seja, uma ciência indígena, continua morto enquanto um saber, ou continua não tendo validade enquanto saber, né? Então, esse giro decolonial ele tem que ser mais profundo, mais radical, nesse sentido de, ok, a gente vai estar dialogando, mas esse lugar é um lugar de diálogo, de mediação, de tensão, de conflito, e não de, pronto, chegamos aqui numa solução e criamos um novo campo. Então, faz sentido pensar que a lógica necessária ao processo de fazer emergir os saberes tradicionais seja contrária à lógica determinista binária, que é a lógica cartesiana, né, da ciência também, que na mediação seria assim, um está certo, outro está errado, então vamos aqui, vamos fazer negociações dessa verdade. Só que essa lógica, né, da ciência como produto da modernidade e do processo, né, de colonização é uma lógica, ela é binária porque ela existe no sentido assim, só um pode existir, o outro é aniquilado, né? Então, não há interesse quando há uma mediação dentro dessa lógica, não há interesse em reconhecer as possibilidades de verdade a partir do outro. Por isso que a gente usa um conceito de mediação que não vai nessa linha do binarismo, tá? Pode seguir, por favor? Já vou encaminhando assim mais para o final dessa breve apresentação, né? Então, o texto também vai falando sobre psicologia indígena como territórios de saberes. Eu quero também só colocar aqui, não está no nosso texto, mas porque tem muitas produções muito importantes de psicólogas e psicólogos indígenas, tá? E não é isso que a gente está dizendo que então, qualquer pessoa, né, de qualquer etnia, deve transitar e circular por espaços onde seja relevante para ela, né, para sua cultura, para o seu grupo, construir e dialogar saberes. Então, dentro, e felizmente que nós temos isso, porque também nos permite, né, revisitar, pensar, modificar. Então, nós temos no Brasil psicólogas, né, atuando, né, psicólogas indígenas atuando, mas são psicólogos que formaram na ciência psicológica ocidental, né? Elas não estão fazendo uma psicologia indígena, são psicólogas indígenas que questionam, inclusive, esse fazer, transformam esse fazer e também têm saberes que não são da ciência psicológica, que são importantes para a sua forma de compreensão do mundo, né, para a sua existência e para a sua atuação no mundo, seja atuação profissional ou não profissional, tá bom? Só para dizer que eu não estou dizendo que não existe psicólogos indígenas, tá? Mas ser um psicólogo indígena é ser um psicólogo dentro da perspectiva ocidental e ter a sua etnicidade, né, vinculada aos povos tradicionais. Então, o texto também vai falar da subjetividade, cosmologia e bem-viver indígena, quando a gente resgata o que é esse bem-viver, tá? E por que esse bem-viver, que é o cerne da cosmologia indígena, ele é muito descolado da concepção ocidental de ciência, e essa concepção também que a psicologia vai trazer, não só concepção em termos teóricos, né, mas ontológicos e metodológicos, né, a forma de operar, né, com os fenômenos psicológicos é avessa à perspectiva do bem viver e a cosmologia indígena,
tá? Pode partir, por favor, para a próxima, Raíssa. Então, a relação entre os saberes ocidentais e saberes dos povos tradicionais da América Latina marcada de conflito. Não, esse é o anterior, pode passar para frente, esse daí voltou. Próximo. Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui, deixa eu tentar de novo. Tá, pode passar agora. Aí a gente chega na parte mais, né, mais indo para a conclusão do capítulo, do artigo, onde o colega, principalmente o colega Marcelo Tramontano, né, traz as contribuições que ele já trabalha com a produção de audiovisual há bastante tempo, né, para pensar os contextos, né, as tensões dos espaços urbanos, e aí a gente discute e traz como uma contribuição, porque também é uma coisa muito importante pensar. Quando a gente propõe uma psicologia indígena, a gente vai dizer também que esse saber vai ser constituído dentro de uma lógica do que nós operamos na ciência, né? Que é a lógica que privilegia a linguagem escrita, acadêmica, etc. Então, a gente está dizendo que todo esse saber ele tem que ser transformado e transmutado nesse formato. E uma das coisas que a gente foi aprendendo, principalmente no Frontier Zones, nesse contato, nesse amplo contato de aprendizado, né? Nesse reconhecimento do nosso não saber em outros modos de produção de sentido, de saber e existência, que nós somos muito limitados pela forma, né, que nós produzimos a linguagem na academia. Então, nós pensamos como a linguagem do audiovisual permite elementos, né, e aí no artigo a gente até traz um trecho dentro de, eu acho que, não sei se é quando a gente fala do cinema indígena, que a gente fala sobre o xamanismo, né? No xamanismo tem elementos presentes que a gente não consegue ver, mas eles são presentes, né? Quando a gente produz um documentário, um audiovisual, e aí também no texto tem toda essa discussão, né, da importância da gente pensar assim, mas o audiovisual tem toda essa tecnologia que não é tecnologia indígena, né? E aí a gente vai de novo fazer aquela discussão assim, mas sim, quais são as tecnologias que são permitidas, né? As populações tradicionais e outras não são, como é que é isso, né? E a gente vai falar assim, não, a produção, a utilização dessa ferramenta, né? Isso é uma ferramenta, mas a produção, o produto em si, que é o audiovisual, ele permite trazer linguagens, elementos, assim como o xamanismo, que no nosso olhar nós não conseguimos identificar, mas eles estão lá presentes. Então, a gente propõe que nesse campo, nesse locus de mediação, né, nesse encontro que a gente não quer que seja dominado por um binarismo, e que a gente sabe onde isso vai acabar, né, principalmente se a gente tiver que impor uma psicologia, uma ciência indígena, né, que a gente propõe que na construção de audiovisual, né, de documentário como registro, como interlocução, que nós consigamos, né, dialogar, né, e compreender outras formas que ultrapassam mesmo o modo de produção epistêmico, metodológico, teórico, que está restrito no modelo da cientificidade, que a gente consiga dialogar com outros, né, e ter essa consciência, né, respeito, humildade, né, desse reconhecimento também, desse saber que não precisa ter a chancela de ciência, né? Isso tem só para colocar, fechando, né, assim, em linhas gerais, quando a gente fala assim que o bem viver ele abrange muito mais, assim, a questão dos fenômenos psicológicos, ou como nós, né, ocidentalizados, lidamos com isso, dizendo assim, eu estou com um problema emocional e eu vou procurar um psicólogo, uma psicóloga para tratar, ou isso é questão psicológica, rapidamente, né, a gente vai no especialista, ele vai dizer assim, olha, você vai num médico, por exemplo, né? Isso não é questão que eu vou te encaminhar para um psicólogo, então isso é emocional ou algo assim. A gente faz essas separações, né? Ou dentro da escola, olha, isso não é uma questão, isso não é uma questão de aprendizado, como se a aprendizagem também não tivesse nesse contexto, mas isso é uma questão psicológica, enfim. Essas fragmentações, elas não existem, né? Até onde nós vamos conhecendo, elas não são lidadas dessa forma. Né? Então, não há uma necessidade, é como se a gente tivesse. Quando a gente diz a psicologia indígena, a gente está dizendo assim, vocês vão ter que ter uma necessidade de vocês identificarem o que nós chamamos de psicológico,
né? E a partir daí encontrarem também respostas e soluções para esse pedacinho que é chamado de psicológico, essa dimensão que é psicológica. Ora, se isso não está fragmentado, né, e dissociado do bem viver, né, aquilo que a gente chama de psicológico, ele está contemplado em outras formas, né, de compreensão, etc. Enfim, a gente entende que metodologias outras, e pelo percurso do nosso grupo, né, dos 3 autores, né, eu, autora, e os 2 autores, entendemos, nós vimos que o documentário pode ser uma ferramenta potente para que a gente, primeiro, né, se desloque dessa hegemonia da linguagem acadêmica, né, para constituir esse lugar de diálogo entre psicologia e modos, né, de produção de subjetividade indígenas. Eu termino aqui, sei que já falei demais, eu queria ouvir vocês também, tá? A Manu até já saiu, né, que pena. Mas, então, só para fechar, pode até tirar já a apresentação, eu tinha algumas fotos lá do Parque das Tribos, já não vou colocar para vocês, não. É que o artigo foi publicado, mas as inquietações, né, a reflexão, ela continua. Eu tenho ido ao Parque das Tribos recentemente, acabamos, semana passada, um capítulo de um livro, vai ser publicado em língua inglesa, né, falando sobre existências, visibilidade, e desdobramentos desse trabalho que nós fizemos lá no Parque das Tribos. Eu e o professor Ronaldo estamos com um capítulo aí voltamos lá na comunidade, vimos prédios tipo Viver Melhor, né, sendo construídos lá, e assim, muita coisa para se pensar sobre isso, né, sobre os modos de vida, como eles têm sofrido assim, alterações muito rápidas, intensas e violentas e preocupantes, né, ali naquela localidade. Que a gente precisa desse locus de mediação, com imagem, com som, né, muito mais do que essa palavra, do que os artigos, né, o artigo é tão limitado, né, diante das vivências que a gente tem, do que um documentário, do que uma história oral possa trazer, né, e contribuir. Então, obrigada, Raiz, eu te devolvo aí a palavra. Que agradeço, professora. Falar um pouquinho da minha experiência, né, em ler o texto e algumas coisas assim que eu queria pontuar, mas queria principalmente que nesse tempo que eu vou fazer essa pequena fala, vocês fossem pensando aí também perguntas ou comentários que vocês queiram trazer para a professora Cláudia, tá bom? Então, professora, eu não sou da área da psicologia, né, sou da área da educação, mas já tenho uma experiência com a educação escolar indígena, tanto na época da graduação fiz iniciação científica nessa área, quanto também como formadora de professores, trabalhei com um grupo de formação em escolas indígenas em Manaus, né? Então não é algo tão distante assim, mas eu acho que o ponto principal para mim, né, enquanto alguém que não é da psicologia ao ler o texto, é essa parte inicial, como vai demonstrando, né, esse divisor que é essa ciência, como é que a gente vai falar dessa junção, né? Tem até algum ponto do texto que fala sobre a medicina indígena também, né, que é evocado. Então, assim, o quão importante, né, necessário esse tipo de diálogo. Eu lembro quando eu estava na graduação, a professora Rosa Helena, não sei se a senhora conhece, ela levou a turma para uma atividade que era um encontro do movimento indígena de Manaus, né, para a educação, que estava ali várias reivindicações, e aquele foi um dos meus primeiros contatos, assim, e eu tive uma dimensão do que era esse território, do que era essa mobilização dentro ali da minha área, né, da educação, e para além também, porque já vinha sendo reivindicado algumas coisas. Eu lembro, isso era início da minha graduação, tem mais de 10 anos, tem uns 10 anos, aí eu lembro que uma das coisas que estavam sendo discutidas era por que o ensino superior não tem, por exemplo, cursos, né, específicos. E isso ainda é algo discutido. A gente tem licenciatura indígena, que às vezes é muito, né, geral, assim, também. Mas tem outros saberes, tem outras formas de saber que essas populações estão trazendo, construindo, né? Enfim, que eu acho que a gente ainda tem muito a construir em termos dessa universidade. E eu gostei muito de um termo que a senhora utiliza, e os autores aqui,
que é a questão de pensar como um território móvel de articulação dos pressupostos epistemológicos, ali na página 4, né? E eu penso que todo conhecimento é um pouco isso, né? É esse território móvel que a gente vai construindo, né? Não é fixo. Enfim, então foram algumas das coisas assim que me veio, né? Fiquei pensando também, ainda não tinha tido leitura nem contato sobre essa questão do documentário, né? Como uma forma aí de construção desse locus, eu achei muito interessante. Apesar de não ser, acho que esse é o grande presente também de estar nessa articulação do Firmina, que a gente consegue ler textos de diferentes áreas, né? E aí volto, né? Que são produções de mulheres negras também. E ver o quanto a gente produz coisas diferentes, diversas, o quanto as nossas vozes são plurais dentro desse espaço acadêmico, né? E se fazem presentes. Então, assim, até pontuar que no próximo encontro a gente vai ter a leitura, vai ser, como a professora Iolete vai vir para cá, que era o planejamento seria o seu dela, né? Eu conversei com a Priscila e a gente vai trabalhar um texto de autoria indígena, de uma mulher indígena que está trazendo também. E aí, quem sabe, né, daqui para frente o Firmina comece a ser esse conjunto de pensar as produções de mulheres negras e indígenas, mesmo que nem sempre seja possível elas estarem apresentando, né? Mas é um caminho também possível aí. Então, eu pedi agora para quem quiser comentar ou trazer alguma coisa, que não saia da sala para a gente poder fazer um registro antes de encerrar com os nossos rostinhos aqui. Bom dia, boa tarde aí pra vocês, né? Pra quem tá pra Raespa. Na verdade, assim, eu trago mais uma reflexão, né? Antes da gente entrar aqui nesse Meet, eu tava indo numa reunião com o professor Ronaldo, que também é um dos autores, né? Do artigo, e ele vinha falando justamente desse artigo, e ele vinha falando na reunião, aí eu fiquei, meu Deus, mas eu acho que eu já conheço esse artigo, disso que ele tá falando, e eu lembrei que era do grupo. E ele vinha falando pra gente justamente sobre esse cuidado, né, que vocês tiveram na construção do artigo. Eu tô em outra produção de outro artigo com ele, aí a gente vinha falando, que é sobre mulheres negras, a gente vinha falando sobre esse cuidado de usar justamente, utilizar, né, a autoria majoritariamente feminina e utilizar o feminismo negro e tal. E ele vinha contando, assim, um pouco da experiência dele nesse artigo. E agora, assim, ouvindo, né, você explicar e falar tão, tão lindamente, que dá a gente, de fato, compreender o que está sendo ali escrito, né, de uma forma tão dialógica, acho que foi incrível, assim, uma referência incrível. E para a gente pensar também em novas formas da psicologia, né? Eu dou aula na FAMetro e a gente tem muita dificuldade, assim, né? De colocar esses saberes da psicologia para além dessa psicologia que a gente estuda, que é essa psicologia eurocêntrica. Então, eu tenho muito cuidado, assim, nesse processo da docência de, olha, gente, mas aqui também a gente tem outros tipos de conhecimento sendo produzidos, né? E esses outros tipos de conhecimento que vão fugir justamente dessa lógica eurocêntrica, dessa lógica colonial. E é um texto muito interessante para a gente se trabalhar e pensar nessas novas formas, né? Acho que a reflexão é mais nisso mesmo, de agradecer aqui o espaço, né? Inclusive, eu tenho uma aluna minha aqui, a Ellen, e que a gente está nesse processo também, né, dentro das universidades, né, de fazer essa construção dessa psicologia de uma outra forma, né? Pensar essa psicologia de novas maneiras. Deixa eu ler aqui o comentário obrigada. da Elda. Tem um comentário aí. Ela colocou que não consegue falar agora, mas que gostaria de que a Cláudia pudesse explanar as diferenças do descolonial, contracolonial e afropindorâmico, pois são conceitos pouco definidos na literatura. Uhum. Ok. Eu vou ter que te frustrar, Elda, mas eu te falo assim, vamos pesquisar junto, né? Até porque nem todos esses... O conceito do afropindorâmico não é um conceito que eu tenha lidado, né? Ou me debruçado sobre. Então, vamos... a diferença descolonial e o decolonial é muito vista, às vezes, em questão da perspectiva
da escrita, né, do português ou do espanhol, mas tem também outras reflexões que vão vir a partir daí, de qual é a inserção que você está no movimento, né, do giro decolonial, né, ou de uma ação anticolonial. Então, a gente vai também ter uma discussão por aí. Eu me disponho contigo a gente explorar um pouco mais essa tua questão, tá bom? Para a gente poder concentrar um pouquinho no artigo, mas porque eu também tenho um limite de tempo, daqui a pouco eu tenho que sair para buscar o filho na escola, tá, Elda? Mas me disponho aí, até a gente vai junto, vou acabar aprendendo junto, né? Já a partir dessa tua pergunta. E Ruth e a Raescla, né? Não sei se tem mais alguma contribuição, já posso passar para os comentários de vocês? Acho que sim, professora. Alguém mais vai querer fazer algum comentário? Imagino que não, então... Tá bom, mas a gente continue aí aberta, né, no tempo que der para ir dialogando. Então, queria agradecer esse diálogo, né, que vocês estabeleceram com o texto. Legal saber que o Ronaldo, né, e a Ruth estão trabalhando aí. E, assim, gente, só uma pausa, 1 minuto, desculpem. Quem está participando, que quiser o certificado, a declaração para comprovar horas, no caso, né, da aluna da Ruth, a gente sabe que nessa fase as horas são importantes. Então, só colocar o nome completo aqui no chat que eu pego, no caso de quem não realizou a inscrição via formulário, tá bom? Okay. Desculpa, gente, é porque é online, ao vivo mesmo, né? Aí vem lá a ligação da escola, de filho, essas coisas, a gente tem que parar e seguir adiante. Mas sim, então, esse diálogo, né, que vocês trazem como o olhar de vocês sobre o texto é muito interessante, muito rico, e Raescla, primeiro, né, queria registrar que a Rosa Helena, a primeira banca de mestrado dela da vida foi a minha, né? Então, eu e ela, a gente tem essa história aí. A primeira, logo que ela chegou, recém-doutora, no mestrado em educação, então, carinho muito grande também a aproximação com a Rosa com questões indígenas, que já era uma questão que me acompanhava enquanto preocupação. E aí, Raíssa, que eu achei interessante quando você fala, e destacou que lá no texto a gente fala, né, faz uma menção lá da medicina indígena e outras, a psicologia não é a primeira a dizer assim, vamos fazer uma psicologia indígena. Então, tem outros campos também que já vêm falando sobre uma possível construção, há uma discussão sobre a medicina indígena, o pessoal da antropologia, do projeto Nova Cartografia Social, discute se é apropriado ou não, sabe, chamar de medicina, é medicina indígena, não é, sabe, é uma ocidentalização desses saberes, que relação é essa, então é uma problematização que não existe só na nossa área, não é só no nosso campo. Agora, que a gente entende, eu também acho bom colocar aqui, que o artigo, né, o texto não é suficiente para que a gente coloque todos os pontos que a gente vai achando importante, mas a gente entende que, enquanto uma ferramenta, né, às vezes, é uma ferramenta de luta a partir dos povos indígenas, que pode ser importante legitimar o saber enquanto ciência. Né? Então, a gente não discute isso como assim, não pode fazer isso. Porque pode ser uma estratégia importante inclusive para a sobrevivência. Né? Não só a sobrevivência do saber, né, a difusão do saber, mas a sobrevivência mesmo né, biológica, né? Às vezes a vida depende que você utilize estratégias, né, que são estratégias contra-hegemônicas, mas que às vezes a gente pode pensar assim, ela está cedendo à lógica do colonizado, né? Então eu estou falando isso, lembrando que você falou, né, que também trabalhou com educação indígena, como professora de psicologia, eu já estive em São Gabriel da Cachoeira, mais de uma vez, né, trabalhando em curso de licenciatura, onde a turma era predominantemente indígena, né, falante de 3, 4 idiomas, assim, era uma riqueza, né, e eu lembro de ter ministrado psicologia da educação para um curso de licenciatura em música, né? E interessante que quando a UFAM ofereceu esse curso lá nesse polo em São Gabriel, foi assim, a UFAM estudou, fez uma pesquisa, entendeu, né, assim, ali os povos têm muita questão da arte, da cultura, então vamos oferecer esse curso como ferramenta. E foi interessante, e eu também tenho formação em música, né, então
fiz a reflexão por todas as perspectivas que eu pude, a turma dizia assim, olha, a gente faz aqui, mas a gente não está interessado muito em aprender, né, da música ocidentalizada, isso aí. Não é essa. A gente quer, né, aqui como uma ferramenta de empoderamento, né, de fortalecimento da nossa voz. A gente vai ter esse diploma, que essa licenciatura, vai aprender a conhecer, sim, mas não a gente não vai aprender isso porque a gente precisa usar isso na produção da nossa arte, da nossa música, né, e também para eles a arte ela não está dissociada dos modos de vida, não é assim, tipo, a arte para como fala, para lazer, não, né, não é a música, está tudo incorporado nos modos de vida, né? E diz assim, ó, a gente é uma estratégia nossa. Então, é esse curso que vai fazer? Ótimo, é esse curso que a gente vai fazer, porque aí a gente constrói também nossas estratégias políticas de estabelecer essa relação com esse saber. Então, eu não quero aqui dizer assim, olha, toda vez que aparecer alguém reivindicando o campo da psicologia indígena, isso está errado, não é isso, né? Porque muitas vezes ela pode surgir, inclusive, da própria demanda dos povos indígenas, e aí eles vão estar num lugar de fala, inclusive, de dizer por que essa associação pode ser importante, de um ponto de vista, né, estratégico. Então, eu achei legal que a tua fala me fez lembrar disso aí. E sim, como território móvel, né, é essa ideia mesmo, desses novos configurações de saberes que surgem a partir desses encontros e das transformações, né? Ruth, achei assim, muito rico também quando você traz, né? E principalmente assim de saber que você está trabalhando e dessa importância, né? De estar destacando as autoras e aí trazendo, né, as autoras negras, enfim, e autoras indígenas. Eu espero também, agora voltando um pouquinho para a Raíssa que ela falou, né, que tem autoras indígenas aqui. Eu já pude trabalhar, como eu falei, eu escrevi um artigo com uma autora indígena. Acho que a gente tem desafios muito grandes quando eu penso, né, eu estou assim, no fim de carreira, né, em vias de aposentadoria, dentro desse espaço, desse lugar da academia, mas eu penso que a discussão de uma instituição, de uma universidade anticolonial, aí fica o termo para eu pesquisar também depois, né? Ou no giro decolonial, a gente está muito distante, porque nós falamos, né, e dizemos muito dessa abertura, mas nós não temos outra forma, por exemplo, de ter nos nossos quadros pessoas com saber indígena, né, que são dotadas desse conhecimento e com esse potencial para transmitir esse conhecimento com as metodologias que não são as nossas, né, e que não respondam à lógica da academia. Então, nós temos, sim, professores indígenas nas universidades federais, né, e públicas e privadas no país, temos, né, ainda também um número bem pequeno, né, mas são professores que tiveram que seguir toda a trajetória, né, de um mestrado, um doutorado, e tiveram que responder a toda essa lógica, né, para estar nesse lugar, né, e produzir o seu saber também a partir dessa lógica. Então, e não estou dizendo que eles tiveram que se violentar nesse momento, não é uma violência, participar desse código não é uma violência, mas quando assim, a única forma de participar, né, como alguém que produz um saber dentro do espaço universitário, como professor, por exemplo, né, seria, respondendo a essa lógica, eu digo assim, que é uma outra forma, né, de colonização, ou talvez são estratégias também de estreitamento da participação desses outros modos. Então, acho que a gente ainda está muito distante, né, dos modos, né, de realmente ser uma instituição anticolonial. Eu vou ficando por aqui, não sei se teria mais alguma questão, né? Teria muitas coisas que poderíamos, né, continuar. A gente pode ter outras oportunidades também, professor. O convite ele segue aberto, né? Outros pretendo continuar seguindo com o Firmino, então até quando a senhora quiser retornar, tanto parabéns aí pelo debate, projeto, também participando com a gente, sempre vai ser muito bem-vinda.
E aí, antes da senhora ir, eu queria pedir para a gente fazer só um registro, se vocês puderem abrir a câmera, para que a gente possa ter esse registro da nossa presença aqui. Bem? Oi, Elda. Deixa eu ver. Alguém mais vai abrir? Se não... Todas com vergonha. Creio que a Valexa tá abrindo também, amiga. Ah, é? Eu dei um print aqui, mas... Consegui abrir aqui. Tá, eu vou esperar um pouquinho, então. Cláudia, esse meu e-mail dá um oizinho que aí eu te mando. Sim, pode deixar. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada também. Foi ótimo passar amanhã com vocês. Obrigada, Abraço. prof. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.